Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Porém, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Meus irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus diz que os cristãos devem se comportar como ovelhas, mesmo em meio aos lobos. Uma vez eu li que se nós tivermos 1000 lobos e uma ovelha, a ovelha será destroçada. Se nós tivermos 1000 ovelhas e um lobo, as ovelhas não farão mal ao lobo. Então essa aqui é a presença da igreja e dos cristãos, ovelhas em meio aos lobos. Em outras palavras, os discípulos de Jesus não são violentos. Por isso que Jesus pede a prudência no mundo perigoso. Sede, portanto, prudente como as serpentes, simples como as pombas. É preciso a gente usar discernimento e é preciso ter cuidado, Jesus diz, porque os cristãos podem ser entregues aos tribunais. Nosso Senhor também pede de confiar no Espírito. Por isso que ele está dizendo, não vos preocupeis como ou que falar, porque o Espírito Santo vem em assistência. Meus irmãos e irmãs, é verdade que a gente usa a prudência, é verdade que nós temos a inteligência, é verdade que a gente sabe, temos estratégias, mas é verdade também que as situações adversas, as contrariedades ou as tribulações, as noites traiçoeiras, elas podem ser maiores do que nós. Significa o quê? Que nesse momento precisamos ter a assistência do Espírito. Por isso que é prudente a gente manter-se em oração todos os dias. Porque existem situações, sim, que vamos chamar de noites traiçoeiras, e ali a gente vai escapar, digamos, se nós estivermos com o Espírito. Nosso Senhor está nos preparando para uma batalha, para uma guerra. E a arma do cristão é mesmo a oração, e que nos permite ter acesso ao Espírito. Portanto, esse Evangelho nos convida a isso, né? Nas dificuldades da vida, em preparando-se para viver, Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Vamos ser conscientes disso, né? Que o mundo tem as suas tribulações, a realidade é essa que é. E nessa realidade, que por vezes ela é tremenda, nosso Senhor está dizendo da gente ser revestido da força do alto. Aí a gente atravessa. A gente atravessa com esse apoio e essa ajuda do Espírito. Depois nosso Senhor nos fala do tema familiar. O irmão entregará a própria morte, o outro irmão. O filho entregará o pai. O pai será entregue ou entregará o filho. Nosso Senhor está falando, a gente pode dizer assim, da própria comunidade, né, cristã do início, que havia essa forte aliança de pertencer a uma tradição judaica, e quem aderia
ao cristianismo sofria perseguição. É um tema muito delicado, porque de um lado nós temos os nossos laços, nossos vínculos sanguíneos, a família. Mas é verdade também que a pessoa tem que se desvencilhar quando essa família tem projetos contrários ao Evangelho. Por isso que eu estou dizendo que é um tema muito delicado, não é? Eu gosto sempre de lembrar da vida de Santa Elizabeth da Cruz, que tinha o nome de nascimento, o nome de registro, Edith Stein. Ela pertencia à comunidade judaica, era uma moça alemã de raiz judaica, e um dia ela descobre a Jesus e a sua igreja, pede o batismo na igreja, na nossa igreja, e a mãe se opõe a isso. E ela vai conversar com a mãe dela, dizendo: mãe, eu sempre lhe amei e vou lhe amar mais ainda, conhecendo a Jesus. E não esqueça que Jesus era um próprio judeu. Mas a mãe se mostrou muito contrária. Mas ela disse: mas eu também não posso negar esse chamado que Deus me faz. Então, uma situação muito delicada, mas ela rompeu, digamos assim, com esses laços sanguíneos e materiais de pertencer à comunidade judaica, e aderiu à nossa fé, a fé cristã, a fé católica. Meus irmãos e irmãs, passemos, portanto, o nosso dia de hoje, na graça de Deus, e recebamos essas palavras de nosso Senhor, não é isso? De sermos vigilantes, termos cuidado com o mundo malvado, né? Com as forças das trevas, com pessoas que se aproximam de nós, talvez para nos ludibriar, nos enganar, e, portanto, usemos de prudência. Mas isso ainda não basta, porque Jesus diz que o Espírito vem em nosso auxílio. Portanto, eu repito, nas noites traiçoeiras, quem virá ao nosso socorro é o Espírito, e para eu manter-se em contato com esse Espírito, eu preciso manter-se em oração. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê discernimento para a gente romper com aquilo que nos atrapalha no seguimento de nosso Senhor. Porque o mais importante de tudo é isso mesmo, é a gente salvar o nosso nome, salvar o nosso chamado, não é isso? É salvar a nossa alma, isso aí é o mais importante, outras coisas passam. E que, portanto, nossas famílias todas sejam fiéis ao Evangelho, assim não precisará ter estes dramas, não é? De romper, às vezes, com laços familiares para seguir a Jesus. O ideal é que nós vivamos em família e, ao mesmo tempo, seguindo a Jesus. Então, que todas as nossas famílias se rendam a essa presença de nosso Senhor. Que Deus nos abençoe também neste dia.